E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer a guerra que foi travada na grande final do Chess Tour entre a grande rivalidade Magnus Carlsen contra a Alireza Firouzja. Hoje, o inacreditável já começou acontecendo. No primeiro minimatch de 4 partidas, o Firouzja saiu ganhando de 2-0, ganhou de brancas, ganhou de pretas, colocou o norueguês nas cordas e empatou a terceira partida e já ganhou o minimatch de 4 partidas contra o Magnus, levando tudo pro desfecho do segundo minimatch, que decide o torneio de 2 partidas. Eu vou trazer a partida decisiva desse confronto, tá? E todos os detalhes, porque quem ganhar essa partida é o grande campeão do Chess Tour. Mas eu aviso, é uma partida de assistir deitado no chão, porque é uma guerra sem fim. Te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta! Que o xadrez sempre será agora. Tu sabia que no dia 28 de fevereiro é comemorado o Dia do Amor Próprio? A Manual é uma empresa referência em tratamento capilar e ela ajuda homens a cuidarem de si de forma segura e eficaz, incluindo soluções para calvície. E lembrando, o autocuidado e amor próprio são essenciais todos os dias. Então, se tu tá preocupado com a calvície, a Manual oferece um tratamento comprovado cientificamente e prescrito por uma equipe médica. Fica de olho que eu vou apresentar a Manual e os seus produtos. E olha só, a embalagem da Manual, ela vem super discreta e o melhor de tudo, o frete do envio, ele é grátis. E o tratamento é comprovado e personalizado, feito por uma equipe médica de forma ilimitada. E o tratamento da Manual não é só para quem já tá calvo, ele funciona também no princípio da calvície. Como vocês sabem, talvez o meu caso. E é muito importante que o tratamento ele seja contínuo e os resultados eles começam a ser visíveis a partir do 4º mês de tratamento. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição e colocando o cupom RAFAEL40, tu ganha ainda 40% de desconto. Agora, corre lá que o cupom é por tempo limitado pro primeiro pedido. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, viu, norueguês Magnus Carlsen contra a Alireza Firouzja nesta peleia terrível da grande final. Olha o que aconteceu. O Magnus colocou um peão-dama, chamou na solidez, ele já vinha tomando um catuque aí do Firouzja forte, e ele colocou aqui a Trompowsky, a abertura brasileira, tá aí na final do Chess Tour. Bom, o Firouzja mandou D5, agora o Magnus faz essa estrutura sólida de peões, que lembra ali o sistema London, claro, o bispo já tá em G5 ao invés de F4, mas o Firouzja não quer jogar contra essa estrutura não, ele tomou em D4, o Magnus retomou e totó nesse bispeto, mantém a pressão ali no cavalo em F6 e segue o desenvolvimento normal das peças. Olha lá, abre o bispo de F8, o Magnus desenvolve por aqui, bispo D6, roque é normal, dama C7, aqui o Magnus tenta esfriar, ele propõe a troca desse bispo fortíssimo das pretas que olha pro peão de H2. O Firouzja trocou, quebrando a estrutura do flanco do rei, e aqui inicia a luta dessa final. O Firouzja joga H5 e tá claríssimo. Rafael, claro o quê? O Firouzja não vai rocar curto nessa partida, ele quer um ataque, ele quer vir pra cima do rei do Magnus e tá preparando o roque grande, como eu falei, é guerra. Olha como segue a peleia. Torre 1 jogou o Magnus, agora G6, Firouzja consolida por ali, manobrou o cavalo pra F1, cavalo G4, peça pra cima do rei, pra cima da cabeça do rei do Magnus, dama D2 e aqui, roquetones e não tem jeito. É um momento muito importante do jogo. O Magnus já começa uma reação, uma avalanche de peões pra cima do rei das pretas, o rei do Firouzja lá no flanco da dama. Pá! Jogou B4, falou, vamos pro jogo. Bola pro mato, o jogo é de campeonato. O Firouzja jogou rei B8, profilático, melhora a posição do rei A4. Segue avançando. Aqui o Firouzja começa a avançar também o flanco do rei F6, preparando G5, H4 e cuidado. Observem que se tu tomar aqui, a dama tá de olho por aqui, claro. Esses 2 cavalos controlam ainda firme a casa de H2, mas dá medo demais essa posição. Pressão no tempo, porque é xadrez rápido. Cavalo H4, o Magnus começa a segurar a expansão do francês. Jogou G5, o Magnus passa esse bispo pra cá, peão por, e aqui o Magnus começa a tentar segurar esse avanço que o Firouzja tá planejando aqui no flanco do rei. O Firouzja, nesse momento, ele começa a defender um pouquinho. Cavalo E7, olha lá, segurou. F5 ali na ponta dos dedos e nesse momento o Magnus acertou um lance muito fino, um lance difícil. Porque o lance intuitivamente que tu quer jogar aqui é A5. A5, B5, quiçá até B6 sacrificando o peão pra abrir linhas pra cima do rei das pretas, mas não.
o Magnus aqui joga um lance posicional muito fino, que é o lance F3. Ah, Rafael, não é possível. Aí, movimentando os peões que defendem o rei dele. Exato. Porque o Firuja aqui só tem um. O lance cavalo H6. E observem que esse lance dá um nó nas ideias das pretas. Porque agora, a torre em H6 tá bloqueada pelo cavalo. O cavalo tá no canto. O cavalo no canto só traz desencanto. E esse lance dá um tempo pro Magnus respirar. E aqui ele, pá, começa a infiltrar as peças pouco a pouco. Olha lá, ele toca o peão de F6, o Firuja defendeu, tá na zaga de momento, agora dobra, pressiona o cavalo, vai chegar um momento muito importante desse jogo, porque o Firuja vai botar um golpe pra cima do Magnus, olha como vai seguir. Passou o cavalo pra cima defendendo a peça, e A5. Agora o Magnus começa a avançar o flanco da dama, olha lá, os peões seguem andando, cavalo D6 bloqueando tudo por aqui, A6 chegou, claro, o Firuja não vai abrir a estrutura do rei dele, ele jogou B6 mantendo fechado, e agora o Magnus jogou cavalo E3, pressionando o peão de D5, que aqui é um momento muito importante do jogo. Porque aqui o Firuja não consegue defender o peão de D5, olha lá. A casa de B7 tu não tem, e não tem outra casa pra dama defender esse pimpolho, né? Esse daqui tu vai ficar numa cravada terrível, eu tô tomando aqui, né? O cavalo fica cravado. Se tu tirar o cavalo pra defender de torre, já cai F5 direto. Então, um momento muito delicado. O Firuja preparou um golpe, mas feito assim, planejado no caldeirão da bruxa. Olha o que ele jogou. Ele jogou um lance malandro. Dama D7. Rafael, que malandragem tem esse lance? Ele toca a torre e o Magnus aqui jogou cavalo toma D5. Só que o problema é que depois de cavalo toma D5, as torres estão se defendendo, mas o Firuja tinha o golpe planejado, que é o lance cavalo E4. Olha que lance. Por quê? O cavalo tá defendido por um peão. Claro que tu pode tomar o cavalo, mas aí tu perde a torre. Então a ideia é que ele bloqueia, desconecta as torres do Magnus. Isso aqui é um lance típico de tática nessas estruturas onde as torres se defendem e ele ainda ataca a dama. E agora, Rafaelito? Como que o Noruga pode se salvar numa situação dessa? Acontece que o Magnus tinha o contragolpe que o Firuja planejou, o Magnus também tinha visto e tinha aprimorado a ideia. O Magnus jogou um lance aqui que não é nada intuitivo. É uma bomba muito difícil. Ele jogou torre, toma B6, leva 2 pontos de exclamação e a guerra tá sendo travada aí na grande final. Rafael, como assim o Magnus dá a qualidade? Claro, o Firuja tomou. E agora ele toma esse cavalo defendendo o cavalo em D5 e de olho ainda no peão de B6. O Firuja defendeu esse pimpolho e agora B5. E o Magnus diz que nessa posição a mobilidade das peças dele compensam a torre, a qualidade sacrificada, ainda mais com o cavalo do Firuja aqui fora de jogo. Bom, momento muito importante do jogo. Aqui, veio a troca em E4, bispo toma E4, e é como dizem, parece às vezes que o norueguês tem 7 vidas, porque tudo vai dando certo em alguns momentos. Olha essa posição. O Firuja, ele tomou aqui em B5. Rafael, não acredito. Capivarada. Por que que o Firuja tomou? Por que que ele não jogou esse lance? É o único pra manter a defesa do cavalo, bispo F3, e agora G4. E se o bispo voltar, tu perde a peça. O problema é que tudo dá certo. Olha lá, o Magnus toma aquele cavalo no canto lá terrível, jogado do F3 fino lá atrás. E agora, se tu tomar o bispo, tu vai levar essa bomba. Olha lá, o teu rei tá trancado e tu tem que sacrificar da dama. E aqui tu tá completamente perdido, vai levar mate. Então, tudo deu certo nesse momento. Agora o Firuja falou, não tem problema. Eu tomo em B5, segue a peleia. O tempo do Firuja vinha mais apertado, mas tava jogando muito rápido. C4, mais um lance muito fino do Magnus. Você vê lá, ele dá o peão pra jogar a torre C8 e entrar com a torre. Aqui tu fica totalmente perdido. O Firuja recusou e agora ele quer trocar as damas. Agora, Rafael, calma lá, como assim? Se jogar esse, fica perdido? Exato, porque se tu entrar nessa variante, aqui a dama volta e agora eu entro com a torre, cheque de novo e aqui tu leva mate. Olha lá, tudo parece que funciona. Agora, vai chegar outro momento emblemático e marcante dessa partida. O Firuja propõe a troca. O Magnus recusou com uma malandragem, jogou cavalo B4, ameaçando agora cavalo C6 para ganhar a dama do jovem Alireza Firuza, torre C8 segurando. E aqui, claro, a ideia é que se jogar cavalo C6 eu tomo. E eu não tenho tempo de retomar, senão eu perco a dama. Então, o Magnus jogou o quê, Rafaelito? Jogou cavalo F6, cavalo C6. Rafael, mas tu acabou de falar que isso aí podia ser um problema. Nesse momento, antes do cavalo C6, o Magnus aqui tinha 3 pontos de vantagem. E ele trocou esses 3 pontos de vantagem
por 1 ponto. Agora a dúvida é por quê? Jogou o cavalo C6. Olha qual a ideia do Magnus depois de torre C6. Primeiro, ele troca as damas. E observem que com essa variante, ele devolveu a qualidade. É bispo contra cavalo, torre contra torre, mas aqui ele se sente confortável. Porque tá num final, e é um final onde ele tem vantagem. Aqui o Noruga tá em casa. 2 peões passados e buscando o título do Chess Tour. O Firuja começou a defender, trouxe o cavalo pro jogo, totó no peão de D4, D5 tá avançado, o rei toma em A6, agora C5, começa a avançar e disparar os peões, torre D8, começa a zaga, passa a torre pra E6, toca esse peão, leva um duplex e aqui outro lance inacreditável. O Magnus aqui, 1 minuto no relógio, ele encontrou essa bomba reluzente que é o lance bispo A4. Ah, Rafaelito, dando a torre, exato. O Firuja não tomou. Ele jogou aqui rei A7. Agora, por quê? Porque se tu tomar... E aqui vem essa compreensão assustadora de finais do Magnus, de reconhecer esses padrões. Não tem mais como uma torre defender o peão. Eu jogo E7 e promovo, ó lá. O bispo tá guardando a casa de promoção aqui, não tem mais como salvar. Tenta trazer o rei, eu avanço, tira a torre, eu promovo. E esse final aqui com peça a mais pras brancas é completamente ganho. Ele viu rápido. Ó lá, jogou bispo A4. O Firuja também viu, passou o rei pra 7. E agora o Magnus, cheque. Tira a torre da ameaça, rei B8, o rei tá mal cortado na primeira fila, D6 avançando, o Firuja tenta defender de alguma maneira, ele dá um totó nesse cavalo, o cavalo salta pra zaga, rei F2, segurando o G3 com uma frieza assustadora. E agora o Firuja toma em C5 querendo desmantelar a estrutura de peões, só que a torre entra e o peão avança e promove, tem que dar a torre, e aqui o Magnus, com uma torre a mais, não tem mais jeito, o Firuja abandonou a partida. Sim, no desfecho do minimatch de 2 partidas, o Magnus botou 2-0 pra cima do Firuja e mais uma vez é o grande campeão do Chess Tour. E tá no ar a precisão da grande final. Observe que o Magnus é terrível, jogou como uma máquina implacável, imparável e sagaz, próximo de 94% de precisão contra 87,4% do Firuza, acabou não conseguindo segurar o norueguês nessa grande final. Agora, observe que o Stockfish, ele não dá nenhum lance brilhante nessa partida, embora foram vários lances assustadores, como o bispo A4, esse torre B6 aqui, que o peixe dá como um lance normal. Ah, Rafaelito, isso aí eu faço todo dia. Mas, do ponto de vista humano, um lance brilhante, um contragolpe completamente inacreditável, não tem jeito. Mais uma vez, o Magnus, campeão do Chess Tour. Comenta aí embaixo, será que ele não é mais o mesmo? E se tu gostou desse vídeo, gostou da cobertura, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!